Olha, e eu sigo no mesmo tema, tá? Está preso o homem investigado por importunação sexual em vários bairros aqui de Belo Horizonte. Ele age sempre da mesma maneira. Para a moto, em ruas de pouco movimento, escolhe as vítimas, tenta puxar conversa com elas e depois faz gestos obscenos, aqueles gestos horrorosos. Pelo menos 9 adolescentes e mulheres já denunciaram um homem que trabalha como motoboy, é casado e tem filhos. Durante o depoimento, ele, claro, negou os crimes, né? E alegou ter costume de urinar no meio da rua. Tá certo, deixa eu ver. As denúncias de 9 vítimas levaram à prisão do homem de 25 anos, suspeito de cometer abusos sexuais em série. Ataques como este, flagrados por câmeras de segurança, mostram como o criminoso agia. De moto, ele parava em pontos com pouco movimento. Esperava meninas e mulheres passarem para depois abordá-las. Em seguida, começava a se masturbar na frente das vítimas. Apavorada, esta jovem conseguiu fugir. As importunações sexuais aconteciam em diferentes pontos da capital. O primeiro registro da polícia foi no fim do ano passado. Outros 8 foram cometidos em 2025 e o curto espaço de tempo chamou a atenção da polícia. A gente ainda não sabe se durante esses meses de janeiro a julho ele não cometeu nenhum tipo de delito ou se esses crimes ainda não foram denunciados ou ainda não se confirmou a autoria desses delitos. Ao ser preso, o abusador negou o crime. Disse apenas que tinha o costume de urinar na rua e que fazia isso por toda a cidade. Demonstrou o tempo todo, né, que ele acreditava na sua impunidade e também um desprezo, né, pela lei e pelas próprias vítimas. A história não convenceu os policiais. Sem sombra de dúvidas, esse suspeito, de fato, ele age de forma consciente e deliberada, com intenção de satisfazer a sua lascívia. De fato, ficou comprovado que ele não estava urinando, mas sim praticando atos de natureza sexual contra essas vítimas. Ele não chegou a ter contato físico com as vítimas, porém ele se aproxima muito dessas vítimas, pratica esses atos de masturbação e muitas vítimas saíram chorando, traumatizadas desse local. Muitas vítimas, inclusive, passaram mal ao proceder ao reconhecimento do suspeito. Imagens de circuito de segurança foram fundamentais para ajudar a polícia a identificar o criminoso. Nós analisamos essas imagens, foi feito um trabalho minucioso de campo, cruzamento de informações, levantamento de testemunhas e, com isso, nós conseguimos confirmar a identidade desse suspeito. Nós já estávamos monitorando esse investigado durante toda essa semana. Nós o intimamos para que ele prestasse declarações, apresentasse sua versão dos fatos. Então, ele veio até essa delegacia e, no momento em que ele estava na porta dessa delegacia, ele foi comunicado que havia um mandado de prisão preventiva que foi deferido em seu desfavor. Então, nós cumprimos esse mandado de prisão. Nesta semana, o jornalismo da Record Minas já havia mostrado o abusador em ação. Este seria o último crime registrado no dia 26 de setembro no bairro Salgado Filho, na região oeste. Reparem que o homem tirou o capacete. Ele colocou a mão por baixo da calça, caminhou pela rua de um lado para o outro. Nesse dia, ele teria abusado de uma adolescente de 13 anos. O homem levava uma vida distante de qualquer suspeita. Ele alugou a motocicleta usada nos crimes para fazer entregas. Trabalhava em um sacolão na parte da manhã e durante a noite em uma pizzaria. Além disso, é casado e tem um filho pequeno. Ele tinha uma vida normal, porém, ele demonstrou, né, ter um comportamento compulsivo voltado para práticas de atos sexuais e também uma personalidade voltada para essa prática criminosa. 4 das vítimas são menores, com 12 e 13 anos. Outras 5 têm entre 22 e 32 anos. Todas foram cuidadosamente escolhidas e a principal semelhança entre elas era a fragilidade. Ficava em determinados logradouros públicos, ele escolhia individualmente essas vítimas, ele abordava essas vítimas, por vezes ele iniciava um diálogo, em seguida ele passava a praticar atos de masturbação contra essas vítimas e em seguida ele deixava o local rapidamente, impedindo que a vítima tivesse qualquer tipo de informação a respeito da placa da motocicleta ou a respeito da autoria delitiva.
e impedindo, inclusive, algum tipo de reação dessas vítimas. O homem não tinha passagens. É a primeira vez que ele foi preso. Esse mandado de prisão preventiva foi representado, pela Polícia Civil para a garantia da ordem pública, para preservar a integridade física das vítimas e também para impedir a reincidência delitiva, tendo em vista que esse autor demonstrou que ele não iria parar de cometer esse tipo de delitos. Ele pode responder pelos crimes de importunação sexual, que a pena é de 1 a 5 anos de reclusão, podendo também se configurar, no caso de crimes cometidos contra pessoas menores de idade, pode se configurar, às vezes, até um estupro de vulnerável. A polícia acredita que novas vítimas poderão aparecer. Essas vítimas, elas procuraram uma delegacia de polícia ou procuraram uma base da Polícia Militar para poder registrar os fatos através de um boletim de ocorrência e, por isso, foi possível a identificação desse autor. Inclusive, uma das vítimas, a princípio, não tinha feito boletim de ocorrência, mas ele chegou a procurá-la, essa mesma vítima, 2 vezes. Então, na segunda vez, ela resolveu tomar coragem e procurar a polícia e noticiar os fatos. Então, é importante que essas vítimas procurem uma delegacia de polícia ou uma base da Polícia Militar para registrar esses fatos ou procurem diretamente a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para registrar e pedir providências criminais. As investigações prosseguem em todos esses inquéritos policiais até que elas sejam devidamente concluídas e o inquérito seja remetido à Justiça para análise do Ministério Público e oferecimento da denúncia.